É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. Nós estamos afiados demais. Depois de 11 direto, né? Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Nossa 7ª temporada, nossa galera aqui, a nossa equipe de back-office, vamos colocar assim, de apoio, imprimiu um ritmo para a gente de gravações que foi inacreditável. Raquel chegou da batidão, disse que dormiu o dia inteiro. E não conseguia levantar. Mas foi ótimo. Foi legal demais. Muito legal. Mas assim, eu acordei particularmente motivado, porque a gente está recebendo aqui no Jornal do Loteamento uma pessoa que particularmente eu admiro demais. Eu não estou falando isso da boca para fora, sabe disso. Geraldo Carvalho, que é conhecido como Geraldo Ratão. A gente já teve oportunidade de trabalhar juntos e eu sempre admirei a forma como o Geraldo toca os seus negócios, mas principalmente como ele trata as pessoas, que é um mestre no relacionamento. Então, cara, eu quero extrair o máximo de conhecimento desse cara mesmo. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, será um prazer, Dani. Eu também estou muito satisfeito de estar aqui na Jornada do Loteamento, podendo conversar com vocês, né? Vocês são pessoas especiais e fazem muito para o nosso mercado. Então, eu também sou grande admirador de vocês. Obrigado demais. Falando as palavras do Dani aqui também, né? Também sou uma grande admiradora, conhecida há tantos anos, né, Geraldo? Tantos anos. A gente não pode falar, senão a gente revela a idade. Mas eu acho que o que mais marca a sua atuação é esse jeito de lidar com os desafios do loteamento, né? Porque você está sempre rindo. Você está sempre tirando o melhor, não sei, é uma estratégia, é um jeito de ser que a gente vai entender nesse podcast aqui. Você dorme à noite, Geraldo? Dorme tranquilamente, assim? E antes da gente começar, agradecendo aqui nosso patrocinador Legend, que é a Alex Seguros, uma corretora de seguros especializada no mercado imobiliário, que está conosco na 7ª temporada, agradecendo mais uma vez o Marcelo Lages, e para vocês que não conhecem um pouco de como pode ser usado o seguro no loteamento, tem um primeiro episódio da 7ª temporada em que a gente fez um detalhamento técnico de como utilizar o seguro em todas as etapas do loteamento. Então, depois de assistirem o Geraldo Ratão, assistam o primeiro episódio da 7ª temporada. Ô Geraldo, eu ia te perguntar por porquê do ratão, mas eu acho que não é bom a gente começar por aí, não. Fica à vontade. Não, eu acho que assim, fala um pouquinho da sua vida. Assim, eu sei que você teve, vamos dizer assim, você não teve, como diz um amigo meu, você não teve pai rico nem sogro rico, né? Exato. Você teve que fazer a sua vida, né? Exatamente. Conta um pouquinho aí, como é que você começou? Então, a minha vida começou desde muito cedo. Eu ainda garoto, já comecei a trabalhar. A minha mãe fabricava flores e a gente vendia as flores que ela fabricava. Às vezes ela comprava roupa nas lojas e a gente vendia e ia receber, que era a parte mais difícil, e cobrar os outros. Mas volta lá, não aparece aqui sem esse dinheiro não. Ela vendia, mas não recebia, é isso? Não, às vezes vendia, a gente vendia e tinha que ir lá receber. No caderninho depois. No caderninho. E às vezes receber não era tão fácil, né? E dava um pouquinho de mão de obra e tal, mas assim foi como eu comecei, aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a entender como as pessoas gostam de ser tratados, e eu levo isso para minha vida até hoje. Esse começo difícil facilitaram algumas coisas num futuro que aconteceu, entendeu? Então, eu comecei vendendo flores, depois vendia pão de madrugada, aí esquentava com qual idade? Um pouco, com 14 anos, 13, 14 anos, vendia pão de madrugada, aí o sol esquentava, a gente vendia picolé e se virava, né? Eu venho de uma família de 10 irmãos, e então 10 na minha irmãos, casa cara. Toda a vida teve muita fartura, mas era só isso, só fartura, e o resto a gente tinha que se virar e arrumar.
né? E o que foi, assim, o ponto de virada na sua visão? Que foi um marco que fez com que você alavancasse efetivamente na sua vida? Olha, eu tive vários negócios e vários sócios. Até hoje eu tenho muitos sócios. Eu gosto de sócio. Hoje eu tenho mais de 200 de sócio. 200? 200 de sócio. E pessoas assim que sempre me fazem bem. A minha sociedade foram sempre muito frutíferas e todas deram um bom resultado, entendeu? As pessoas com quem eu lidei até hoje, em todos os setores, me deram um bom resultado. Mas eu já tive loja de sapato, eu já tive loja de roupa, eu já tive 3 cenários de imobiliária, que fui a primeira imobiliária da minha cidade, a imobiliária Liderança. Depois, 17 anos depois, eu fui dono da Tradição, montei a Tradição, foi onde nós nos conhecemos. E voltando um pouquinho só, Geraldo, para a gente entender um pouco no mercado imobiliário. Por que você entrou no mercado imobiliário através de uma imobiliária? O que te levou a isso? O que me levou a isso foi o seguinte, eu tinha uma fazenda de boi e o meu sócio, que viramos sócios depois daquela negociação, ele trabalhava com farmácia e ele tinha umas fazendas de café na minha região e eu queria vender a fazenda de boi, passar para a fazenda de café e ele vender a fazenda de café e passar para uma fazenda de boi. Mas tivemos grandes dificuldades de uma falta de um intermediador. Precisava de alguém que pudesse intermediar esse negócio. E acabou não acontecendo, o negócio não aconteceu. E eu falei para ele das dificuldades que nós tivemos e esbarrava tudo no escritório de uma imobiliária. E Caratinga não tinha nenhuma. E eu perguntei, você topa ser meu sócio para a gente montar a imobiliária? Então ele foi o meu primeiro sócio nesse mercado. E essa sociedade durou 17 anos. Nós tivemos, através da imobiliária Liderança, a Liderança Calçados, a Mila Sapataria, a Via 41 Calçados, Liderança Factor, Liderança Construtora e a imobiliária Liderança Cuiabá, que era uma imobiliária no Mato Grosso. Entendeu? E essa sociedade durou 17 anos. 17 anos? Eu tive um probleminha na cabeça, lá arrebentou um vaso na cabeça, tipo um aneurisma cerebral, lá em Cuiabá, calor muito quente, muito tenso, muitas dificuldades para começar um negócio num estado diferente. E, enfim, acabei tendo um problema de saúde, voltei para Caratinga e aí resolvi encerrar a sociedade. Aí fiquei 1 ano fora do mercado imobiliário, foi quando me convidaram novamente para o mercado imobiliário, as pessoas da sociedade sentiam falta do meu trabalho, então eu voltei já para o mercado imobiliário, onde já tínhamos várias outras imobiliárias, né? Depois de mim, montaram várias outras, hoje nós temos mais de 200 corretores na nossa cidade. Em Caratinga? Em Caratinga. Cara, e é uma cidade, assim, me corrija se eu estiver errado, não é uma cidade de 150 mil habitantes? É uma cidade de menos de 100 mil habitantes. Pois 100 mil habitantes. Puxa vida. Mas lá tiveram negócios excelentes. Por exemplo, eu levei em 2011 para lá um compartilhamento de avião. Não tinha. Era uma novidade no mercado compartilhar um avião. Eu fui na Labace, uma feira de avião em São Paulo, e lá eu conheci o avião. Eu tinha ido num avião Cirrus, pilotado por um empresário amigo meu, e vi que aquilo era uma Ferrari da aviação. E comecei a me interessar pelo negócio e vi que não era bicho de 7 cabeças. E de lá mesmo da feira eu convenci vários outros amigos meus a associarem a mim para a gente fazer esse negócio. Aí compramos um avião que era para dividir para 5 pessoas. Chegou lá, dividimos para 11. Viramos 11 empresários, 11 empresas donas do negócio de avião. Montamos uma sociedade de propósito específico e começamos a voar. E esse mesmo avião está voando até hoje, com menos uma pessoa, que era 11, voltou para 10, e os 10 são os mesmos 10 que começaram a sociedade. Então, sempre de uma dor, você enxerga a oportunidade. Enxerga a oportunidade. Hoje, em Caratinga, tem mais de 20 aviões angarados, entre eles 8 Cirrus, aviões compartilhados. Né? Temos aviões de empresários particulares, mas aviões compartilhados para uma cidade de 90 e poucos mil habitantes é uma grande novidade. Geraldo, eu fico impressionado, assim, não tem nada a ver com, acho que até uma parênteses na nossa conversa, mas eu fico muito impressionado, cara, com essa pegada empreendedora do pessoal de Caratinga. Tem alguma coisa, assim, cara, a gente comentou, né? Vira e mexe, encontra um cara de Caratinga e o cara é inquieto assim, na questão empreendedora.
que tem a cidade? Não tô brincando, não. Quero, na verdade, tem algum é uma traço cidade lá? de café com leite, é uma cidade de café e leite. Produz um café e produz forte. leite. E Caratinga é uma cidade polo, né? Uma cidade que abriga ali no seu entorno mais de 300 mil habitantes. Então, é uma cidade próspera, uma cidade pujante e pessoas inteligentes. De lá saíram boas pessoas, de lá saiu o vice-presidente da República, o Zé Alencar, que era o empresário dono da Coteminas, e vários outros empresários de sucesso que por lá passaram. É impressionante. Você tem essa impressão também? Eu sou lá de pertinho, né? Ah, isso é mesmo. É verdade. Isso é Sou mesmo. de Patinga, mas a Patinga eu acho que já tem, pelo menos quando eu morava lá, já é uma veia mais de Indústria, né? de técnico, né? Dos profissionais técnicos. Hoje não, hoje já é realmente uma cidade muito independente da indústria, né? Sem dúvida. Mas voltando de novo um pouquinho, quando você abriu a tradição, né? Que você está falando aí que... Sim, né, foi depois, liderança. A primeira foi liderança. E a tradição foi aberta como uma imobiliária e uma certa hora aparece, né, virou um loteamento, né? Teve atividade de loteamento. Como que isso aconteceu? Olha, também através de sócio, era o Euclides Neto, que era meu sócio, e o pai dele era registrador, dono do cartório de registro de imóveis de Caratinga, e eu já vinha fazendo algumas parcerias com o pai dele e tal, e quando eu montei a imobiliária, ele me chamou para construir um prédio. Aí dessa construção de prédio, nós construímos 1, 2, 3, 4, 20 e vários prédios em Caratinga. E surgiu também nesse meio do caminho loteamentos. Então nós entramos no mercado de loteamento, um primeiro loteamento em Caratinga, fizemos o primeiro condomínio fechado da nossa cidade. Hoje tem vários, mas o primeiro fui eu que fiz, né, através dessa parceria. E fica um mercado... Que foi o Mirante das Palmeiras, né? O edifício foi o Mirante das Palmeiras. O condomínio fechado foi o Morada do Lago. Morada do Lago. Morada do Lago 1, Morada do Lago 2, Morada do Lago 3. Uhum. Hoje são 3 Morada do Lago, mas aí vem outros, Recanto da Mata, Estância da Mata, e vários outros condomínios que tiveram, além de vários loteamentos abertos, que a gente já fez na cidade. Então, além da nossa cidade, nós resolvemos sair para fora, para outras cidades. Foram nos chamando, e assim começou o negócio. Mas regionalizado? Regionalizado ali? Nem só regionalizado. Nós temos um negócio em Viçosa, nós temos um negócio em Teoflotone, nós temos um negócio em Corumbau, na Bahia. Nós temos vários negócios em diversas cidades aí. Eu te pergunto isso porque a gente tem conversado muito, Geraldo, sobre essa questão da amplitude aí da atuação de um loteador, né? Até onde ele alcança... territorialmente mesmo, né? Onde é possível dar a sua cara da sua empresa e colocar toda a sua expertise, em que raio isso é possível, né? Você acredita que tem realmente, não dá para abraçar o Brasil inteiro? Como que é a sua visão sobre isso? Olha, até que daria, não vejo assim uma dificuldade de abraçar o Brasil inteiro. O problema é braço para isso, é você ter condição de fazer com qualidade, porque o loteamento, vocês trabalham no setor e sabem quais são as dificuldades do loteador. São várias. Até você chegar no loteamento aprovado, às vezes demora anos. Entendeu? Então, as dificuldades existem. E você estando mais perto, mais regionalizado, você conhece as pessoas, facilita o trâmite de alguma documentação, e tudo isso é mais plausível. Mas eu conheço loteadores que estão no Brasil inteiro, apesar de que, como eu te disse, a maioria da tendência é regional. É as pessoas estarem mais próximos do mercado dele. Onde você conhece todo mundo te conhece. As equipes já sabem trabalhar, em Caratinga, né? Por exemplo, tiveram muito mais facilidade do que os outros que eu tive em outras cidades. Geraldo, assim, você está com quantos anos nessa veia de incorporador e loteador? Faz quanto tempo? Olha, a primeira imobiliária eu montei em 1987, né? Ou seja, quase 40 anos. 40 anos. A primeira imobiliária. Uhum. E daí, como loteador, eu já estou há mais de 30.
30 anos. 30 anos no mercado de loteamento e de construção de prédios. Inclusive, pessoal, a gente recebeu um presente lindo aqui, que é o livro do Geraldo Ratão. Lindo mesmo. E com uma dedicatória muito bonita. E aí eu estava folhando, e eu vou aproveitar uma viagem que eu tenho agora e vou ler o livro. Isso aí. E eu vi umas fotos do Geraldo, todo pomponzão lá, corretor, botando faixa, etc. Isso aí. Minha pergunta é a seguinte: é óbvio que mudou muita coisa. O que é mais latente na sua visão? De 40 anos atrás para agora, de 30 anos atrás para agora, tanto como empreendedor do mercado imobiliário, quanto como loteador, desenvolvedor urbano. O que você acha que são as mudanças radicais que você percebe? Olha, as dificuldades continuam as mesmas. As mesmas? As mesmas dificuldades. Ou seja, não é fácil passar pelo trâmite de um loteamento. A pessoa vê o outro lotear e fala, vou fazer também. E não é uma normal, coisa fácil, não é uma coisa fácil. Tem grandes dificuldades no loteamento que a gente encontrou no passado e encontra até hoje, que são as partes burocráticas, né? Então, existem várias dificuldades. É lógico que cada vez essa dificuldade amplia. Ela não facilita, ela amplia. Então, Você começou a frase tão otimista que eu achei que você ia falar que melhor. Não, as dificuldades existem e elas são dificuldades que quem consegue vencer chega na frente. Nós tivemos e ainda estamos num momento bom do mercado. Né? O mercado teve momentos de alta, momentos de pujança e agora continua bom. Né? Não sei até quando, porque sabe lá o que acontece nessa política econômica, né? Mas é um mercado muito satisfatório. Por exemplo, eu lancei em 2007 um loteamento que chamava Morada do Lago 2, é o segundo condomínio fechado de Caratinga. Naquela época, eu lancei um loteamento lá que eu vendi um lote por R$ 29.900. Que dividido ao dólar daquela época dava um pouco mais de $15 mil. Hoje esse mesmo lote custa $200 mil. Então, aquelas pessoas que compram lote, investem em lote, você vê o resultado. Então, isso me trouxe uma grande satisfação de que quando eu fazia um negócio com a pessoa e eu via que aquela pessoa era bem sucedido, que guardava uma satisfação, aquele reconhecimento de que você foi útil para ele. Eu adoro isso, adoro sentir útil para as pessoas, sabe? O que eu mais gosto de fazer na minha vida é sentir útil para as pessoas. Então, é o que eu te disse, desde aquela época de vender picolé, vender pão de madrugada, eu aprendi muito mais do que isso, que é relacionar com as pessoas, é conhecer o ser humano, entender quais são as suas necessidades. E dessas necessidades foram que surgiram as minhas possibilidades. Geraldo, eu queria explorar um pouquinho isso, cara. Eu concordo com você. Assim, a gente estava discutindo entre empresários, né, do mercado imobiliário qual seria o maior ativo hoje. E a gente chegou à conclusão que, claro que são necessários todas essas coisas relativas à técnica, conhecimentos técnicos, né? Assim, a questão de legalizar, a questão de gestão de equipes, enfim, administração financeira, etc. Mas todos concordaram que o maior ativo hoje de um empreendedor, independente do segmento, é a arte de se relacionar. Porque quando você tem bastante redes, você consegue acessar e você tem oportunidades. E você faz isso com maestria. O que é? Qual que é o segredo? Se você fosse pontuar assim, o que uma pessoa que precisa melhorar isto precisa fazer? Pergunta é essa. É apenas exercitar o bem. Exercitar o bem. As pessoas gostam de ser bem tratada, gostam de ser mimada, gostam da lembrancinha, do presentinho. Todo mundo gosta de entender que está sendo útil para a gente. Então é isso, é tratar bem as pessoas, relacionar com a pessoa, entender qual é a necessidade dele e ver em que é que você pode ser útil e ser útil. Não ser útil da boca para fora, ser útil de verdadeiro. Verdade. Ser útil de verdade. Mas tem gente que vai dizer assim, mas se eu for muito assim, eu não consigo extrair da minha equipe o que precisa ser feito. Tô sendo o advogado do diabo aqui. Que eu tenho que ser muito mais duro com a minha equipe, enfim.
de forma que eu consiga extrair aquilo que eu quero. Você não concorda com isso? Olha, eu não posso concordar com isso, porque não foi assim que eu fiz. Ao contrário, eu sempre fiz boas parcerias, por isso que eu tenho mais de 200 de sócios, exatamente porque eu relacionei bem com todos eles, respeitei cada um, sem abrir mão do necessário. Sem abrir mão, eu tenho aqui essa meta, nós precisamos atingir ela e tal. Eu não preciso ficar rindo para você toda hora para atingir essa meta. Eu preciso distrair de você, mas sem te magoar, sem te apertar. Ver se você é o cara mesmo. Se você não for o cara certo para me trazer essa meta que eu preciso, eu convoco a Raquel. Aí, se não der certo, eu convoco o Renato e convoco outros. Enfim, a meta tem que acontecer. E para isso acontecer, não é necessário gritar, não é necessário bater na mesa, não é necessário nada, é só conversar, dialogar. Se preciso, conversa de novo. E eu vejo que essa atenção sua com as pessoas é genuína, sabe? Eu não me esqueço, Geraldo, em que a gente eu assessorava uma empresa que tinha um negócio em comum com a sua empresa, né? Exato. E uma empresa passando por muitas dificuldades. E você sempre estava rindo nas reuniões. Você sempre estava... Isso fazia com que as coisas acontecessem de uma forma que não tirava o problema, né? O problema estava ali, né? Mas era mais fácil. Mais leve, né? Mais leve, mas Eu acho que a cachaça de Caratinga. Mas uma coisa que me marcou muito, muito mesmo, e eu vi que foi muito genuíno, foi um dia em que a gente esteve em Coronel Fabriciano numa reunião, e a empresa não estava legal e tudo, e a gente foi de ônibus para Coronel Fabriciano, né? E foi um perrengue, inclusive, nada contra o transporte, mas nesse caso específico, a ida, o ônibus quebrou janela, a gente ficou parado na estrada e tal, não sei o quê. Fizemos a reunião, era um momento difícil, de decisões difíceis, de conversas difíceis. E o Geraldo, ele foi até o final tentando convencer esse empreendedor a aceitar um motorista. Ele foi até o final. Mas de forma genuína, por mais que a gente estivesse travando ali negociações difíceis, isso me marcou muito, sabe? Eu acho e vejo assim que é uma lição que você deixa. Eu vi na prática isso, sabe? Assim, e eu acho que quando você fala que é dando o que se recebe, né? Mais ou menos isso, né? Que eu posso extrair disso aí. E também, talvez nem dando também sem pensar em receber, né, Geraldo? Exatamente. Sendo você mesmo, está dentro de você, não tem jeito, exatamente, né? Eu faço tudo isso de maneira bem espontânea e eu gosto de aproveitar a vida. A vida é feita de momentos. Então, todos os momentos, eles devem ser muito úteis. Você deve viver bem, conviver bem, independente do momento econômico que o país passa, que você, a sua empresa passa. Você tem que vender para as pessoas credibilidade e ser sincero, ser útil, né? Foi o que eu disse para aquele empresário naquela época, porque era uma empresa muito grande e nós éramos parceiros. E, eu vinha de avião para cá e o cara de ônibus. Não tem lógica. E ele era muito mais rico que eu. Entendeu? Então, gente, tem uma coisa errada. Ou vocês estão querendo mostrar muita humildade, que eu entendo que é desnecessário, e nós temos um problema para resolver. Vamos solucionar ele, independente de se vocês vieram de carro, de avião, de ônibus. Nós temos que resolver o problema. E, você vem de ônibus aqui, saiu lá de Belo Horizonte para vir aqui de ônibus na minha cidade. Para a gente resolver um problema... Você só atrasou o negócio, você tinha que ter vindo de avião e vir rápido e chegar aqui e já voltar para trás para resolver outro problema. Enfim, tentei mostrar para ele que um excesso de humildade às vezes até atrapalha. Não tem necessidade. A pessoa tem que ser humilde, claro. Eu sempre procurei ser humilde, é uma das coisas que eu aprendi durante o tempo que eu fui político. De 88 a 92 eu exerci um mandato, um cargo eletivo, fui vereador por 4 anos. Desses 4 anos, eu fui 3 anos presidente da Câmara, ganhei a eleição de uma maneira totalmente diferente. Nós tínhamos 8 vereadores, a oposição tinha 9, e nós conseguimos ganhar a eleição ficando com 9 e a oposição com 8.
E todo mundo falava, Geraldo, mas não adianta, você não vai conseguir fazer uma boa administração porque a oposição, tudo que você fizer, a oposição vai em cima. Tudo bem, gente, é o direito da oposição ir em cima. Só que, nossa, passei meus 2 anos de mandato, juntaram todos os vereadores, criaram uma lei permitindo a reeleição por mais 1 ano e me elevaram ao cargo com todos os vereadores votando em mim. Eu tive 17 votos dos 17. Primeiro tive 9 dos 17 e o adversário teve 8. Ficamos amigos. Ele mesmo votou em mim, ele foi relator da lei orgânica. Nós criamos uma independência da Câmara Municipal que não tinha. Fizemos um trabalho excelente. Para mim, é um dos melhores trabalhos que já houveram na legislatura política desde que eu conheço a emancipação de Caratinga há 160 anos. Eu não conheço ela há 160 porque eu não tenho isso. Mas desde que eu entendo pela história da nossa cidade, para mim foi o melhor mandato de um vereador que pudesse ter. Fui que apresentei o maior número de leis na Câmara Municipal, o maior pedido de providência. Enfim, eu consegui fazer uma aglomeração em torno do meu nome, o bastante para me levar a ser candidato a deputado estadual em 1990, onde eu tive sérios problemas também. Que na vida é assim, tem os problemas, a gente resolve os problemas e sai para outra, né? O meu problema era essa questão de política. A política naquela época pode deixar esquecer era o que é hoje. Era uma compra de mandato. E hoje é assim, você tem dinheiro para ser candidato, você vai ser deputado estadual, você precisa de 20 milhões. Você precisa ser candidato a deputado federal, 50 milhões. Ou pelo contrário, você tem que ter prestígio, tal. Mas eu tinha prestígio. E nem isso foi o bastante. Aí eu acabei renunciando a mandar a eleição, ao cargo de deputado, de candidato a deputado, no meio da eleição. Porque você virou notícia mundial. Pois Pô, é. Conta pra gente. Mas eu acho que antes de você contar essa história, você tem que contar por que é ratão. O ratão. Boa. Pra gente chegar nessa Geraldo história. Ratinho. Era criança, Geraldo Ratinho. Um tal de Antônio Crente. Nunca mais vi esse Antônio. Só mesmo quando criança. Era Geraldo Ratinho. Ratinho. Aí depois que eu entrei, Ratinho, ratão. Aí ficou Geraldo Ratão e nunca mais pararam de falar Geraldo Ratão. Mas te chamou por que de Ratinho? Ratinho, tinha 2 dentinhos e os do meio caiu. Aí ficou igual um ratinho mesmo, entendeu? E magrinho, raquítico, e aí virou Geraldo Ratinho. Aí depois passou para Geraldo Ratão. Foi isso? Ficou, e eu gosto do apelido, por quê? Porque quando você se apresenta, Geraldo Ratão, eu já chego de cara e falo que sou Geraldo Ratão. O meu livro é Geraldo Ratão. É uma vida entre família, amigos e negócios. É porque é o que eu soube fazer a vida inteira. Fazer amigos, fazer negócios e dedicar a minha família. É isso que eu faço a vida inteira. Muito legal. Mas e aí, como é que o Geraldo Ratão virou notícia mundial? Aí foi quando eu fui candidato a vereador. Eu fui o mais votado da minha cidade, uma eleição maravilhosa, mas naquela época você podia dar brinde e dar as coisas para os outros. Eu fazia faca, caneta, adesivo, régua, tudo que eu via, camiseta, boné, chapéu, capa de chuva, tudo que eu via eu achava legal, sombrinha, eu tenho tudo isso guardado. Eu gostava de dar as coisas para os outros, eu gostava de fazer festa. Isso me trazia uma alegria enorme. Eu ficava com o coração cheio de alegria de poder agradar as pessoas. E as pessoas gostavam de mim. Então, quando eu saí da política, foi um susto, porque ninguém acreditava que eu fosse sair. Acreditava que eu fosse permanecer na política. E hoje eu continuo político, sou político até hoje, só não sou candidato. Não tenho mais cargo eletivo. Mas continuo com a mesma política, com a mesma alegria de sempre. E eu gosto muito disso. E aí você deu um cartão com o símbolo que você tinha. Aí, quando eu fui candidato a deputado estadual em 1990, e quando estava difícil de eleger, porque você chegava num lugar, aqui para fazer sua campanha você tem que mandar 10 carros, 20 mil litros de gasolina, tem que pagar os cabos eleitorais toda semana, e etc. O cara que não tinha nada queria uma bola. O outro que queria alguma coisa tinha um jogo de camisa. E aí ficava aquela petição e aquela dificuldade. Falei, gente, o que eu fui entrar em política? Mas vamos lá, eu tô aqui, agora vamos tocar, né? Aí tinha um seminário de marketing político em Belo Horizonte e eu vim para cá.
para poder participar desse seminário de marketing político do BDMG. E tinha lá o Nizam Guanais, que fez aquela música do Lula, da campanha do Lula. Tinha o Almir Salles, da Setembro, que conseguiu arrancar o Collor com o governador de Alagoas, um estadozinho minúsculo, e fazer ele virar presidente da República através do marketing. Então eu falei, vou lá ver esse pessoal falar. O Pimenta da Veiga era candidato a governador naquela época, em 1990. Aí eu vim para cá e fui lá para ver qual era a facilidade do marketing na campanha. E gostei muito, achei interessante, tirei grandes lições daquela reunião, mas aproveitei o momento que eles deram a participação para o público para eu poder também expressar a minha opinião. E parabenizei o Nizam pela música que ele fez para o Lula, parabenizei ao Almir Salles pela vitória do Fernando Collor, e outras pessoas, autoridades estavam na mesa, o William Vac, do Estadão, tal. Mencionei aqueles que eu sabia quem era e parabenizei a todos, mas disse que a política, além do marketing, era importante ter um dinheiro para gastar na campanha, porque a política já era a arte de comprar um mandato. Ou seja, se você tem um dinheiro, você consegue se eleger. Se você não tem um dinheiro para a campanha, nem entra porque não vai dar. Aí vim cá para ver isso. Aí falei por essa participação, quando eu saí, me rendeu uma coletiva de imprensa. Eu nem sabia o que era o coletivo. Peguei um monte de microfone do meu lado, olhei logo para minha valisa assim, falei, será que eu peguei a bolsa do candidato a governador desse errado aí? E o que houve aí? Né? Daí me falaram sobre como que era o negócio de compra de voto e tal. Eu expliquei que na minha cidade as dificuldades que eu estava tendo, porque eu chegava no lugar, o cara queria uma bola, o outro queria um time de camisa, o outro queria isso ou aquilo, e todo mundo queria alguma coisa. Então ali eu vi que era a ciência de comprar um mandato, entendeu? Ou seja, se você tem muito dinheiro, entra, se não tem, não entra. E foi legal a participação minha. Aí, depois daquela hora, o pessoal que estava da mesa me chamou para ir almoçar com eles, eu saí para ir almoçar com eles, e o Maurício Lara, do Jornal do Brasil, estava chegando, correndo para pegar o furo de reportagem junto com a turma. Aí, chegou e começou já a me perguntar, eu falei, rapaz, deixa eu falar com você depois do almoço, porque eu quero pegar uma carona com esse pessoal aí e tal. Falou, tá bom, vou te esperar aqui, tô sem almoço, mas eu te espero. Beleza. Aí, tal, 3 horas da tarde, nós voltamos do almoço. Quando nós voltamos, estava lá o Maurício Lara. Ô, Geraldo, então podemos falar isso? Perfeitamente. Começamos a falar, tal. E quando terminou a entrevista, eu dei para ele um cartãozinho, tinha vários telefones, e falei, você me encontra nesse aqui, que é o da minha residência, até umas 7 horas da manhã. Depois disso, eu tô pra rua. Ele falou, você tá na rua comprando voto? Aí eu brinquei com ele, eu falei, não, já tinha desligado. Eu brinquei com ele, não, disputando igualdade de condições com com os outros. Aí, no dia seguinte, eu levantei, eu estava com um amigo meu, Jair, e ele era um assessor meu, e nós saímos para... No dia seguinte, descemos do apartamento de um amigo meu que eu estava hospedado, descemos, tinha uma banca de jornal em frente, fomos lá na banca de jornal e já pegamos tudo quanto é jornal e olhamos e garimpando matéria e tudo legal, as pessoas falando bem e falando que realmente eu tinha revelado algo importante, tal. E quando eu pego o Jornal do Brasil, rapaz, presidente da Câmara de Caratinga, candidato a deputado estadual, Geraldo Ratão, alega que compra votos e usa o símbolo máximo do Walt Disney, o Mickey Mouse. Então, rapaz, aquilo me rendeu uma ação do Walt Disney. O Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral entrou e pediu explicações e tal, e aquela confusão danada. Eu cheguei no meu escritório, era uma galeria. Quando eu cheguei no meu escritório, tinha mais de 50 jornalistas esperando, do Brasil inteiro, esperando lá para eu falar. Eu falei, gente, isso não pode ter tanta importância. Então, eu liguei pro meu sócio, Zé Ronaldo, e aí, rapaz, tem que estar feio. Tá cheio de jornalista aqui, e tá cheio de gente querendo vender voto aqui também. Querendo vender voto, mas como? Eu não compro voto. Não foi isso que eu disse, eu não disse que comprava voto. Aí fui tentar explicar, e quanto mais você explica, pior é, que a imprensa faz com você o que eles querem. Ou seja, se você falar
E 1000 verdades e a imprensa falar uma mentira, vale mais a mentira da imprensa do que a sua verdade. Então eu resolvi naquela época renunciar ao mandato. Aí renunciei ao mandato e renunciei definitivamente à política. Continuei fazendo política, mas sem cargo eletivo. Você não quis Meu Deus. competir com o Disney mais, não. Aí eu não quis. Não. Porque na época me perguntaram, não, que precisa ter um bom trabalho. Eu falei, olha, eu tenho um bom trabalho, eu fui vereador 4 anos, dos 4 anos eu fui 3 anos presidente da Câmara, dos mesmos 4 anos eu fui 3 anos presidente da Associação Comercial, dos mesmos 4 anos eu fui 3 anos presidente da Associação dos Criadores de Cavalo, nos mesmos 4 anos nós construímos o Parque de Exposição e eu coordenei ele por 3 anos seguidos. Quando eu fui presidente da Associação Comercial, nós levamos para lá uma unidade do SESI Minas. Enfim, em todos os lugares por onde eu passei, nós fizemos obra. Fizemos 50 e tantas obras no Parque de Exposição, entre elas asfaltamos o Parque de Exposição, fizemos cartódromo, mas não era o bastante. Às vezes até dava, mas não quis pagar para ver, não. Pessoal, sabe aquela empresa que atravessa o tempo, mas continua moderna? A Obra-Prima é assim. Desde os anos 80, eles seguem firmes, criando projetos que misturam técnica, arte e visão de futuro. Quase 40 anos, né? Isso é muita história boa. Demais. E o mais interessante é que eles não pararam no tempo. Fazem de tudo. Arquitetura, urbanismo, design de interiores, decoração e até execução de obras. Tudo com aquele olhar detalhista que transforma o espaço em experiência. E dá para ver nos projetos, tem propósito, tem alma. E a equipe está sempre se atualizando, pesquisando novas tecnologias, novos materiais, novas formas de pensar o espaço. É tradição com inovação e isso se reflete em cada traço. É o tipo de trabalho que inspira confiança. Sim, quase 40 anos projetando o amanhã, com a mesma paixão de quem começou lá atrás. Quer conhecer mais sobre eles? Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Geraldo, eu vou insistir nesse tema, porque assim, eu realmente acredito que a arte de lidar com pessoas é um grande diferencial. E assim, em muitos casos eu percebo uma dificuldade genuína de fazer isso. E pelo que eu vejo assim, e a gente, apesar de não se encontrar tanto, eu percebo que isso é seu, é natural, foi o que a Raquel falou, né? E para quem não tem isso, qual que é o cara não tem essa coisa genuína que você tem? Qual que é a sua... Isso não é condição sine qua non. Não? Eu conheço muita gente que não tem o mesmo perfil e, no entanto, são pessoas importantes, pessoas bem-sucedidas. Eu costumo falar sempre, eu tenho um amigo que ele foi para Caratinga com o irmão dele, com 15, 17 anos de idade, para trabalhar na farmácia, para os dois juntarem e comprar uma moto CG, que era a moto da época. E esses dois rapazes, um é muito simpático, o outro nem tanto, mas todos os dois muito trabalhadores, e se deram bem. Hoje tem uma empresa que ocupa hoje o segundo maior vendedor de sandália havaiana do mundo. No mundo? Então, quer dizer, é o segundo maior do Brasil, e o Brasil é o maior mercado, então eles são os segundos maiores clientes da Havaiana no mundo. Então, e tudo isso em 30 anos. São o quarto ou quinto distribuidor do setor deles, maior do Brasil também. Ou seja, pode ser substituído por outras coisas. Claro, existem várias outras coisas, várias outras exigências, várias outras formas de trabalhar. Agora, eu optei por essa, que é uma maneira de viver alegre o tempo todo. Eu penso que nenhum motivo é motivo para você estar sempre triste. A tristeza ela pode ser uma coisa de momento, mas você tem que voltar a sorrir, voltar a fazer as pessoas sorrirem, fazer a felicidade de quem está do seu lado, quem está próximo de você. Então isso eu aprendi com essas dificuldades que eu te falei, vendendo flores, vendendo picolé, vendendo pão de madrugada, enfim, lidando com as pessoas. Acho que a maior prova assim, que você até relatou, que demonstra o quanto que as pessoas reconhecem essa generosidade que você tem, que você sofreu um acidente em 2016. 2016. Foi isso? Foi feio o trem. Eu quebrei 3 lugares numa perna, 2 na outra, 5 costelas, 36 pontos no rosto e 17 quilos mais magro. Eita.
Então o negócio teve feio. E eu te lembro em reunião depois disso. Pois é. E, no entanto, eu precisava de um avião, um helicóptero para me mandar para trazer aqui para Belo Horizonte. Quando chegaram aqui no rapaz da Unimed, o Geraldo Ratão, olha, o que aconteceu com ele? Olha, eu conheço ele, meu amigo e tal, vamos mandar buscar ele e tal. Quer dizer, amizade é um negócio. Pois é, e aí até você relata que teve muita visita de amigos, né? Ao longo da sua recuperação, né? Minha mãe era mestre do pé de moleque. Fazia um pé de moleque delicioso. Então ela comprava saco de amendoim e levava pé de moleque lá para o hospital. E aquilo não dava. Tanto de pé de moleque saía. Podia visitar 6 pessoas por dia. Só que tinha 200, 300. Gente saindo de Caratinga para Valadares me visitar, amigos de primeira hora. Eu tinha amigos que todos os dias iam na minha casa. Entendeu? De manhã, de tarde, de noite. 2, 3 vezes por dia. Então, quer dizer, minha casa era sempre cheia. 6h30 da manhã, 7 horas, eu já começava a receber visita e ia até altas horas da madrugada. Todos os dias. E seus sócios aguentaram os negócios nesse momento. Exatamente. Foi fundamental, né? Foi fundamental. Né? Por isso que eu sempre gosto de sócios. Sociedade é um negócio que... eu sei lá, se eu pudesse, eu indicaria sócios para todo mundo. Teve alguma situação que você falou assim, não, esse cara aqui não dá para ser meu sócio? Claro, tiveram várias situações, mas são meus amigos. Ou seja, se não dá para ser meu sócio, ou eu vendo para ele, ou eu compro dele. Tá. Todas as sociedades que eu entro, eu costumo dizer isso. Eu apresento uma relação dos meus sócios, com número de telefone e tudo. Falo, gente, esses aqui são os meus sócios, a minha maneira de lidar e de relacionar com eles. Você mesmo procura saber deles. E o que eu quero dizer é o seguinte, você... caso não dê certo, ou eu vou te comprar, ou eu vou te vender. É sempre assim. Ou seja, existe uma maneira. Eu já ofereci 150 mil de lucro num apartamento para uma pessoa e ele falou que queria me dar 100 de lucro no meu, da minha parte. Era eu e ele de sócio. Eu dava 150 para ele para ficar para mim. E ele só queria me dar 100, mas não queria aceitar meus 150. Tá bom, me dá os 100, vamos passar para frente. Eu pergunto isso, Geraldo, porque a relação de um loteamento, né, ela é baseada numa relação societária, né? E muitas vezes o seu sócio é o terrenista, é aquele terreno que você quer, né? E eu desejo o terreno, mas talvez eu não tô achando esse cara que vai ser difícil uma sociedade com esse cara, né? Então você já deixou de fazer um negócio porque um terrenista se falou, não vou conseguir conviver com esse cara? Não, 20 anos. Não, porque eu convivo com qualquer um em qualquer tempo. Eu não vejo dificuldade de conviver com ninguém. Se você tem um estilo, eu procuro me adequar ao seu estilo. Se o seu estilo é de uma pessoa desonesta, aí não deu, liga. A gente arruma um jeito de separar aquele negócio e tocar a vida para frente. Mas não é o caso. A maioria das pessoas, eles querem o quê? Querem transparência. Querem saber o que é que está acontecendo de verdade. Eu tenho loteamentos que às vezes demoram uma década para provar. E eu tenho uma década relacionando com as pessoas ali e mantive muito bem. E até hoje a gente convive harmoniosamente e explicação para tudo que é necessário. E eu costumo dizer o seguinte, se eu tiver com dificuldade, gente, vocês me ajudem a ultrapassar as barreiras que existentes. Ou seja, eu nunca posso ser culpado de nada. Eu acho que culpados somos nós que somos sócios. Se eu não dou conta de resolver e você acha que está lento, você vai lá e resolve. Não tem nenhum problema. Então, eu não vejo isso. Eu vejo o meu relacionamento com as pessoas, com todas as pessoas com quem eu já convivi na minha vida, foram ótimos. Eu não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Não, é um pouco assim, eu percebo um pouco só amigos. Pois é, eu percebo um pouco assim, que é o que eu tenho comentado. Tem duas coisas que estão me chamando a atenção, né, nesta fase que eu estou vivendo. Que é a questão de admirar as pessoas que são autênticas. Eu tenho admirado isso. Então você percebe que a pessoa ela não está sendo um personagem, ela é real, ela é verdadeira. E isso eu estou achando isso muito legal, né? E segundo, cara, assim, eu acho que a idade diminui um pouco a vaidade. Você não acha, Geraldo? Sem você dúvida acha, cara, assim, que a gente vai amadurecendo e vai assim, não quer saber, bicho? Claro, não tem beleza, não precisa ter razão.
Vamos para o negócio, né? Isso mesmo. E é o que eu procuro ser prático. Prático. Ser prático, ser transparente. Isso eu acho que no loteamento é ou seja, fundamental. a pessoa consegue me ver de um lado para o outro. Não é um cara que você só vê ele pela frente, pelas costas é outra coisa. Ou seja, eu lido com as pessoas, eu relaciono com as pessoas, eu ligo na época do aniversário para os meus amigos de cumprimento, o meu funcionário faz aniversário, eu chamo na minha sala, bato um papo e dou um incentivo para que o próximo ano seja ainda melhor, e é isso que eu procuro ser. Se você pegar entre os meus funcionários, eu tive funcionário que começou comigo ganhando um salário mínimo, hoje ele compra mais do que eu. Então, eu fico muito feliz com as pessoas crescerem ao meu lado e principalmente se crescerem com o meu apoio. Eu conheço algumas. Pois é. Conheço algumas. E, sou muito feliz por isso. Muito legal mesmo. E, Geraldo, o que você vê daqui para frente para o nosso setor? Assim, como é que você está olhando para o nosso setor? Nós tivemos um encontro recente de discussões, né? Exatamente. Em relação ao mercado, política. Aliás, nós tivemos um encontro da Confraria do Lote, que eu quero até aproveitar para parabenizar vocês pelo que vocês fazem por nós, loteadores, porque as pessoas às vezes precisam de um apoio. As pessoas às vezes precisam de uma coisa que você talvez não consiga oferecer sozinho. Mas você num grupo, tudo fica mais forte, gente. A gente, juntos, a gente é mais forte. Então eu vi que ali naquela confraria eu quero participar todas as vezes que for convocado, porque... Todas as vezes. Então, eu vi ali uma sinceridade das pessoas, cada um falando a sua verdade, cada um expondo as suas dificuldades, e a vida é assim, cheia de altos e baixos. A gente não depende só de nós, a gente não depende só do nosso desenvolvimento. Nós dependemos do nosso esforço, da nossa boa vontade, mas dependemos da parte burocrática, dependemos do Estado, dependemos do país, dependemos da política econômica. Então, uma série de fatores que o nosso mercado exige e que a gente passa por alguns altos e baixos. 2015, 2016, eu tive dificuldades que eu achei que eu nem ia aguentar. De tanta dificuldade, de tantos problemas que surgiram. Foi a crise, né, Geraldo, que a gente teve, né? 2014, Dilma 2, 15, né? Quando eu achei que estava tudo certo em 2016, é que eu te disse, eu bati o carro e quebrei todo. Então, nada pode acontecer que não possa vir uma coisa pior. E nada pode estar tão ruim que não pode melhorar. Eu penso assim, tudo, você faz uma coisa, nossa, agora tá ruim demais, tá difícil, tal. Daqui a pouco tá tudo certo. E a vida é assim, a vida é para ser vivida dia após dia. Um dia de cada vez. Geraldo, a gente lida, né, com loteador diversos, em todas as regiões do país, desde o alto padrão, médio, baixo, etc. E eu não sei se a visão da Raquel é a mesma que a minha, mas eu percebo duas visões diferentes em relação ao que a gente está vivendo. Hoje no mercado, estou falando questões econômicas e políticas. Um viés defende que, em função do loteamento ser um bem de raiz, quanto mais complexo é o cenário econômico e político, mais as pessoas correm para a compra de lotes. E isso pode ser uma das razões pelas quais os números têm nos surpreendido positivamente a cada trimestre. Cada trimestre a gente tem vendido mais, os resultados são muito positivos. Então tem uma linha e que acredita que isso não vai mudar. Né, que existe um fomento não produtivo por parte do governo, ou seja, é de assistencialismo, mas que jorra dinheiro no mercado. E que, no cenário global, nós somos a menina menos feia da festa. Né? Então, isso é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio é inversa, dizendo que nós estamos entrando numa crise que, por enquanto, ela está sendo, de certa forma, mascarada, por questões realmente políticas, principalmente pela questão das eleições presidenciais do ano que vem, mas que nós estamos indo para o buraco do mesmo jeito que foi em 2014, ou seja, o pessoal tem um receio de que aconteça o que aconteceu em 2014. Qual linha que você acredita? Olha, eu acredito que nós estamos próximos a viver momentos mais difíceis, mas também sou daquela primeira linha, ou seja, todas as dificuldades, a maior segurança é o imóvel. As pessoas correm para o imóvel, seja ele loteamento, seja ele predial. O loteamento, ele eu costumo dizer, tem um amigo meu que tem um slogan da empresa dele, terra é fortuna.
Que legal. Então, ele tem esse slogan e realmente é por aí. Eu penso que todas as dificuldades a pessoa corre para o imóvel. Onde ele tem a segurança é o imóvel. Porque dá o que der, você tem um lote, aquele lote é seu. Entendeu? E todas as dificuldades que eu tive, como eu te disse, eu lancei em 2007 um loteamento que era R$29.900, $15.000, e o mesmo lote hoje é $200.000. Ou seja, subiu em dólar 15 vezes. E dólar é uma moeda forte, né? Então eu não vejo nada mais forte do que o imóvel. Todas as dificuldades que a gente passar, a gente supera com o imóvel. É claro que, como eu disse, a gente vai ter as dificuldades. Eu prevejo essa dificuldade. Ou seja, onde você gasta mais do que arrecada, ou você é obrigado a criar mais impostos e punir cada vez mais o consumidor, e isso vai para a classe média, né, que a classe média não tem como evitar. E nós estamos vendo aí novos impostos ser criados, dificuldades sendo criadas, uma série de obstáculos para os investimentos. Porém, é aquilo que eu te disse, imóvel é imóvel. Não tem errada. Não vejo errada. Não tem erro. E a gente tem um país muito para desenvolver ainda, expansão Sem urbana. dúvida, Né? sem Tem muita dúvida. carência ainda de Sem moradia, né? Sem dúvida. Verdade. Geraldo, antes da gente partir pro final, eu sei que você é um cara cheio de causos. Cheio de causos, né? Mas Pessoal, aqui causos em Minas é cases. Na Faria Lima, né? Cheio de cases. E eu fiquei sabendo de uma história que você se passou por policial federal no Paraguai. Rapaz, essa foi engraçada. São os casos. Parece até que você já leu o livro. Tá vendo? Você tem leitura rápida. Passou o olho e já viu. Não, mas assim, até vou fazer aqui um agradecimento. A gente tem uma pessoa na nossa equipe de marketing, que é a Beatriz. Ah, sim. A Beatriz, né? E ela falou assim: rapaz, eu tô lendo o livro aqui. Não sei como é que ela conseguiu o livro. Tem uns casos aqui que a gente precisa pontuar lá no roteiro do podcast. Então, eu acho que ela deve ter tirado. Ah, não, eu acho que eu mandei um livro digital para Mandou ela. o livro digital? Então é Mandou. isso. Então, no Paraguai, rapaz, no Paraguai foi o seguinte, foi eu e o Rafa, concessionário Honda lá de Caratinga, e a família para o Paraguai. Fomos para Foz do Iguaçu. E de lá, fomos para o Paraguai fazer umas comprinhas, né? E aí, Quem não vai, né? O Fernando, que hoje já tem mais de 30 anos, ele era criancinha e o Seu Rafa... filho? Filho do Rafa. Filho do Rafa? E o Rafa queria comprar um carrinho elétrico para ele. E chegou lá e o Rafa pergunta aqui, preço dali, pergunta preço daqui, que lá assim, eles pedem R$1.000. Se você oferecer 150, você tomou, tá feito. Então, aí fomos para o Paraguai. Chegando lá, rapaz, o Rafa pediu um carrinho. O cara, eu tenho ele, vou buscar. Não, eu quero saber quanto que é, não, eu tenho ele, eu vou buscar. E já saiu correndo, foi buscar o carrinho e tal, e voltou a $50. O Rafa, não quero não, tá muito caro. Não, tem que levar, que você fez eu buscar, e foi juntando gente em volta dele. Aí, eu fui obrigado a sacar uma carteirinha de vereador, eu saquei e falei, mão na cabeça, vagabundo, aqui é a Polícia Federal. Tá ficando doido, rapaz, fazer um negócio desse? Quer obrigar o cara a levar o negócio, rapaz? Eu vou atravessar com você lá pro Brasil, que lá eu te mostro como é que faz. Então, eu sei que espalhou todo mundo, rapaz. E o Rafa, ó, falei, sai fora, Rafael. O Rafael saiu correndo, rapaz. Quando eu olhei, saiu correndo e eu correndo atrás dele. A botininha só saía fogo pra trás. De tanta risada que a gente deu e aperto que não passou. Lá do outro lado, do Paraguai, meu Deus. Foi engraçado. Foi boa. Muito legal, muito legal. Geraldo, e qual é a recomendação, qual que é só para que você entenda a minha pergunta. Teve um ouvinte, enfim, uma pessoa que segue o Jornada do Loteamento, e eu não vou conseguir dar os créditos aqui, porque eu não lembro quem é, mas ele me falou assim, cara, a coisa que eu mais gosto no Jornada é quando vocês entrevistam pessoas para ver que eu sou igual, assim, que eu não sou diferente, né? Assim, então, que eu passo pelos meus desafios. Então ele disse que ele adora as histórias. Ele me falou vários episódios que são histórias de loteadores, né? Eu queria dar o crédito, mas eu não lembro quem é. E se eu lembrar, eu vou pedir pro pessoal colocar aqui pra gente. Mas assim, dedicado a esta pessoa ou a estas pessoas que assistem,
O cara que é do mercado, que esteja iniciando, que esteja no meio do caminho, qual é a sua mensagem para essas pessoas? Olha, a minha mensagem é o seguinte: acredite no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é das coisas mais interessantes que eu já pude conviver na vida. Como eu te disse, eu já tive centenas de negócios e várias possibilidades, e onde eu me encontrei foi no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é muito desafiador, mas é muito interessante. Você consegue fazer coisas que agregam valores, e as pessoas ficam felizes. Ou seja, não tem nada melhor do que você vender um produto para a pessoa, ganhar dinheiro e aquela pessoa ficar mais satisfeita ainda com você e querer voltar para comprar outra vez de você. Eu tenho clientes extremamente fiéis e que viraram amigos durante a minha jornada, que são amigos de cabeceira, amigos que qualquer dor de barriga pode ligar para ele: opa, tá acontecendo isso, como é que resolve? E ele vai te explicar como é que resolve, e é um mau jeito. Então, acredite em você mesmo, né? E acredite nas pessoas. O ser humano, na maioria das vezes, eles são bons. Falta saber extrair aquele lado bom das pessoas, né? Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Sejam originais, sejam transparentes, sejam humildes, sejam justos e, enfim, tenha a sua opinião e não precisa arredar o pé dela, sem bater na mesa e dizer tem que ser assim. As coisas acontecem de maneira natural e tudo chega onde tem que chegar, tá? E por último aqui, Geraldo, como que a gente mantém tanto tempo no mercado? Assim? Como que um empreendedor se mantém tanto tempo no mercado e constrói uma marca? Olha, constrói uma marca com credibilidade. Com amizade, com consideração com as pessoas. É por isso que eu digo, eu tenho aqui no meu telefone mais de 5.000 nomes gravados. Nomes inesquecíveis, nomes que em algum momento a gente vai se relacionar. Você, por exemplo, eu conheci alguns anos atrás, hoje nós estamos aqui conversando de igual para igual num podcast. Então, quer dizer, é algo muito interessante, me deixa muito feliz. O DN, nós tivemos a oportunidade de já estar trombando em diversas oportunidades, diversos lugares, já fizemos várias parcerias e estamos aqui conversando. Então, eu penso que é o seguinte: você tem que fazer um amigo e um negócio pensando que esse negócio pode ser para sempre. E deve ser para sempre. Ou seja, as pessoas têm que voltar a entender que você pode ser útil para ela e confiar em você. Então, o que a pessoa pode ter de melhor na vida é credibilidade e sinceridade. Então, eu acho que essa é a minha recomendação. Cara, você me fez lembrar de um negócio, olha só como é que são as coisas. Eu não me lembrava disso, e agora que a sua mensagem principal, cara, eu não lembro qual série que eu tava, do primeiro grau, e eu não lembro que confusão que eu aprontei na escola, mas eu lembro que eu briguei. Bati no menino e tal, aquelas coisas de briga, né? E eu fiquei todo feliz, porque eu bati, eu não apanhei, né? E aí o pai chegou na escola, cara, eu achei que o pai ia me dar parabéns, né? Por eu ter batido, né? E o pai sentou comigo e falou assim: cara, eu acho que você tem que avaliar a sua postura, porque a vida não se dá em você conquistar inimigos. A vida ela é boa quando você conquista amigos e aliados. Não para essa vida, mas para várias vidas. Aí acabou que meu pai contou uma história. Meu pai teve a oportunidade de representar o Brasil como soldado da ONU na Palestina. Ele comentou sobre o que tinha acontecido e que ele tinha sempre alguns soldados que eram esses valentões e que no final da história os caras sempre se davam mal. Mas aquele cara que conseguia costurar relacionamentos e amizades verdadeiras são os caras que se davam bem. E olha isso, né, cara? E eu lembro que isso fez assim, eu falei, cara, chega, né? Eu não preciso ser assim, sem né? Sem dúvida nenhuma, eu digo para as pessoas, apelou, perdeu. Apelou, perdeu. Não pode apelar, não pode brigar com as pessoas, ninguém merece brigar. A pessoa pode ser o que for, falar o que quiser com você não é obrigado a retrucar e nem nada. Você tem que procurar as suas razões e convencer as pessoas das suas razões e das suas necessidades sem brigar com ninguém. É o cara que eu contava agora há pouco. Nós tivemos algumas dificuldades com essa empresa passada, que era minha sócia, e ela veio cair numa dificuldade, e, no entanto, saíram todos os meus amigos, né?
Eu vi ali na confraria do lote, eu fui lá aquele dia, a quantidade de amigos que a gente faz no setor. Uhum. Pessoas que você nem imaginava de encontrar, reencontra. Eu recebi lá semana passada, depois do nosso bate-papo, a visita do Emílio Mosqueira e do Bira. Foram lá me visitar, agora já me convidaram para ir dia 8 lá em Conselheiro Lafayette. Então fizemos uma boa amizade, gostaram demais da visita que fizeram, comemos um bacalhau, tomamos um vinho, batemos um papo, ampliamos ali a nossa amizade. E são amizades que a gente sabe que vai ficar para sempre. Eu, pelo menos, eu construo uma amizade para ficar para sempre. Eu nunca construo uma amizade pensando, o dia que eu ver aquele cara, vou descontar. Não tem que descontar nada. Tem que relacionar com aquela pessoa e extrair tudo de bom que é possível e aprender com as pessoas. Todo dia se aprende com alguém. No dia você aprende com o vendedor de picolé, você aprende com o vendedor de pão, você aprende com todo mundo, com o padeiro, com o dono da feira, com o vendedor de queijo, com o fazendeiro que faz leite, enfim... a vida é um aprendizado, eterno aprendizado. Ninguém pode dizer que sabe tudo. Tem que ter essa humildade intelectual, claro, né? Sem dúvida. De ouvir, né? De ouvir, de entender e de aprender. Eu estava vendo lá, né, novamente, a quantidade de pessoas que eu olhava assim e falou, tá aqui, tá o Fernando Drummond, tá o fulano, e eu tô aqui no meio deles, né? Saí lá de baixo, tive todas as dificuldades e consegui estar aqui de igual para igual, conversando, batendo papo. Então isso me dá muito orgulho e me traz muita felicidade. E você pode ter certeza que tinha gente lá falando assim, que bom que eu tô aqui com o Geraldo Ratão. Pois é. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tanto que eu recebi logo depois visita do Emílio e do Bira, porque acharam interessante sobre a nossa conversa e foram lá nos visitar. Que são profissionais magníficos, cara. Eu quero registrar isso. São pessoas magníficas. São pessoas boníssimas. Pessoas. São ótimas. Isso é que é importante, né? Gente, muito legal. Geraldo Ratão. Vocês conheceram o Geraldo Ratão. Muito uma obrigado. Pessoa muito peculiar, especial, né? Então, fiquei muito feliz. Geraldo, obrigado por você ter compartilhado um pouquinho da sua história. É um prazer. Quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, consegue comprar o seu livro aonde? Consegue comprar o livro. É só fazer uma doação de R$50 para qualquer entidade da minha cidade e mandar o recibo e a gente manda e o endereço e a gente manda o livro. E manda para onde? Para todo mundo ficar bem orientado aqui. Se quiser receber o seu livro... Em Caratinga, né? Qualquer entidade filantrópica de Caratinga que mandou os R$50, só mandar o recibo e o endereço onde que é o livro. E ele manda o recibo para onde? Manda o recibo para mim mesmo. Agora para onde? É para Caratinga, para Carvalho Imóveis, né? Travessa Antônio Fernandes, número 22, e estamos lá, as portas abertas. Eu vou pedir para o pessoal aqui da produção para colocar aqui no descritivo aqui do nosso vídeo para onde tem que mandar o recibo de R$50 para que o livro seja enviado para você. Perfeitamente. Muito legal. É um prazer. Muito legal. Muito legal. Geraldo, não tem como te agradecer. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que o Geraldo saiu lá de Caratinga, veio para cá para gravar. Um prazer. Foi realmente muito legal. Um prazer. E viria quantas vezes fosse necessário. Obrigado. Estar perto de vocês é sempre um prazer. Foi um prazer. Foi leve, foi gostoso, foi alto astral, né? Foi muito bom, muito bom. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão se inspirar muito aqui. Então, legal. Deus abençoe. Amém. Pessoal, e eu acho que a grande lição que fica aqui dessa conversa com o Geraldo é realmente o poder da relação verdadeira, dos relacionamentos verdadeiros, né? Então essa história de você poder ceder, você ser generoso, sem que você tenha uma expectativa de retorno. E eu percebo essa generosidade muito forte dentro da comunidade do Jornada do Loteamento. Então, para você que ainda não faz parte da comunidade, entre na comunidade, né? Vai aparecer um QR Code para você que você pode acessar e entrar diretamente no WhatsApp. E lá o que eu percebo genuinamente é a troca de informações. Então, às vezes, as pessoas não têm medo de se expor, eu percebo isso claramente lá. Então, às vezes, a pessoa está com uma dificuldade de aprovação, está com uma dificuldade de licenciamento, tem uma dúvida jurídica. A Raquel trabalha muito mais do que eu nesses, graças a Deus. Lá, mas existe algumas dúvidas. Mas eu aprendo muito lá. Eu percebo que você discute bastante lá com o pessoal. E, obviamente, dentro do possível, a própria comunidade tenta se orientar e se direcionar lá. Então, acho que é muito legal. Boas práticas, né? Boas práticas. Então, é muito legal. Entra lá que você não vai se arrepender. E, novamente, Geraldo, obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, mesmo. de verdade. Muito obrigada, Geraldo. E para vocês,
curtam, compartilhem, comentem para esse episódio chegar o máximo possível aí em outras pessoas. Fechado. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.